Bom, hoje eu estou aqui no cantinho porque eu tenho medo desses operadores, mas a gente vai conquistar é, esse medo juntos. Então, quais são as funções que a gente vai ver hoje? Vai ser, ó, o encode e o decode. Falei certo? Decode e encode, ok, acertei. Tá, primeiro, qual que é o rolê? Essas duas funções, elas são uma inversa da outra, basicamente. Só que não é bem assim. Então, vamos do começo. Quando a gente tá na... Pô, tá ruim demais isso aqui. Deixa eu aumentar minha cara. Tá esquisito. Como é que faz? Eita, aí. Aí, ó. Olha eu de volta aqui, ó. Opa. E aí, galera? Certinho? Então, quando a gente começa a estudar programação, e a gente vai falar sobre números binários, ou às vezes na escola. Eu cheguei a ter no colégio conversão de base, né? Como é que a gente faz, né? Então, por exemplo, se eu for escrever o número 15, 13 em binário, como é que a gente faz? É claro que em binário a gente pode contar, né? Tem todos uns rolês, mas qual que é qual que é o algoritmo que a gente usa no papel para poder fazer isso? Então, primeiro a gente divide por 2, binário, né? Então a base é 2. Então a gente vai dividir 13 por 2. Então, 6,5. Só que a gente não quer, de fato, 6,5. A gente não quer divisão racional. A gente quer o resultado... como é que é? Ai, caraca. A gente quer o resultado inteiro. Porque a gente quer também saber o resto depois. Então, no caso 6,5, a gente pode só usar um round down, que dá 6. E aí, se a gente fizer 2 módulo 13, 1. Então, a gente tem, de um lado, o resultado, né? A divisão, o quociente é 6 e o resto é 1. Legal. Esse resto ser 1, o que quer dizer? Quer dizer que o primeiro dígito é 1. Né? A gente sempre pega o resto. Então, o primeiro dígito desse número vai ser 1, o dígito mais da direita. E aí, a gente divide 6 por 2. Opa. 6, que no caso a gente sabe, mas enfim. Então, vamos continuar. Mesma coisa. 3. E aí, pegamos o resto. 3 e 0. Então, o número vai ser 0. Então, por enquanto a gente tem 0 e 1. Daí a gente faz a mesma coisa com o 3. 1 e 1. Então, a gente tem 1. 1 de resto e 1 de quociente. Então, os restos até agora deram 1, 0 e 1. Então, por enquanto, a gente está construindo o número binário. Daí, a gente pega o quociente, põe 1 aqui, 1 aqui, e aí, finalmente, a gente chegou aonde a gente queria, que é o quê? Quando o quociente é 0. Aí que a gente para. E aí, a gente pega e remonta o número, que no caso vai ser 1, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1 é 13 em binário. Certo? Espero que tenha dado pra entender. Se não deu, dá uma pesquisada. Eu não sou a melhor pessoa pra explicar essas coisas assim, mais de improviso. Mas a gente tenta. Só que aí, a gente não precisa fazer tudo isso, porque a gente tem o... É o decode? A gente tem o encode. Então, o que eu vou fazer? Eu vou executar o decode primeiro, que ele vai transformar esse número 1101 em número decimal.
Pra gente ver se tá certo. Se estiver, aí a gente olha o encode e vê tudo se desenrolando. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui 2, porque é a base binária. 1, 1, 0, 1. Vamos ver. 13. Perfeito. Então deu certo. O que isso aqui fez? Ele tá pegando. Primeiro, quando essa função ela é diádica, mas o elemento da esquerda ele é um escalar, ela vai replicar esse elemento para ter o mesmo formato do da direita. Você vê que dá na mesma. Se eu botar só 3 aqui, dá um erro. Então, ou é escalar, ou é do mesmo tamanho. E se for escalar, ele vai expandir para ser do mesmo tamanho. E o que isso quer dizer? Isso aqui, basicamente, é esse 2 aqui, vezes... vamos reconstruir, né? Então, no caso, se eu tenho um número em decimal, né? 123, nesse caso. É 1, 2, 3, basicamente, na base 10, certo? Por que 1, 2, 3 na base 10 é 123? Porque a gente vai pegar esse 3 e vai multiplicar por 10 elevado a 0, que dá 3. Mais 2 vezes 10 elevado a 1. Mais 1 vezes 10 elevado a 2. 123. 100 mais 20 mais 3. Com a base 2 é a mesma coisa. Então, o que vai acontecer ali é que a gente vai ter esses 4, né? Então, aqui vai ser 1 vezes 2 elevado a 0. 0 vezes 2 elevado a 1. 1 vezes 2 elevado a 2. 1 vezes 2 elevado a 3. 13. Dá pra perceber por quê, né? Esse 1 é esse 1 aqui. Esse 1 é esse 1 aqui. Esse 0 é esse 0. E esse 1 é esse 1. Então, basicamente, a gente tem essa formataçãozinha. Só que, no caso da PL, a gente não precisa ter a mesma base para todos os dígitos. Isso é uma coisa que é um pouco esquisita de se pensar, porque quando a gente estuda matemática, ela é sempre assim. É sempre a mesma base para todos os dígitos. Mas aqui não precisa. Porque, ó, estão escritos aqui, 2, 2, 2, 2. E se eu quiser mudar esse aqui para 3? Mudou o resultado. E por que mudou o resultado? Vamos copiar esse cara aqui. E aí, ó, em vez de 2 aqui, eu vou pôr 3. Opa. Ué, 18? Por quê? Porque a gente tá não entendendo como é que funciona essa construção dessas potências. Porque, na verdade, essas potências elas vão ser a multiplicação corrida. Então, em vez de ser 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, na verdade a gente tem isso aqui. 2, 4, 8, 16. Claro que assim, a gente tem que transformar tem que tirar um número para poder ser o 0. Enfim. Só que o que isso aqui vai dar? Se o 3 tá aqui, ele muda essas paradas. Não é mais 2, 4, 8, 16, é 2, 6, 12, 24. Então, na verdade, para dar certo esse 17, 2 elevado a 0, ok? 2 elevado a 1, beleza? 3 elevado a 2, não é bem isso. É 3 vezes 2.
certo? E aí aqui é 2 vezes 3 vezes 2. E aí deu 19 por algum motivo. Sabe como é, né? Quem sabe faz ao vivo. E aí a gente sofre quando a gente tenta fazer ao vivo e não consegue. Mas enfim, não vou entrar muito em detalhes nisso aqui. Eu vou mostrar como que a gente faz para transformar, por exemplo... passaram 2 horas, 13 minutos e 5 segundos. E eu quero saber quantos segundos que isso dá. Eu posso fazer isso usando essa operação. Então se eu puser 24, 60, 60... Eu falei 2 horas, 15 minutos e 5 segundos, né? Isso aqui é o número de segundos que 2 horas, 15 minutos e 5 segundos tem. Quer ver? 5 segundos, beleza. Aqui. 5 segundos, ok, tranquilo. Daí 15 minutos. Vai ser 15 vezes 60, certo? E aí, 2 horas. Vai ser 2 vezes 60 vezes 60. Perfeito. O que aconteceu? Esse número aqui, ele não adianta de nada, tá? Ele é só para ilustrar. O primeiro número, ele nunca vai importar, porque você não tem limite para esse número, para essa base. Tá? Porque, enfim, se não tem nenhum número acima, você pode crescer ela para sempre. E o que vai acontecer? Esse cara vai ser usado para multiplicar esse aqui, só que ele vai dar 0, então é vezes 1. Só que ele vai computar nesse outro aqui. Para daí sim fazer 60 vezes 60 na hora de fazer o terceiro, perdão. Eu não sei se dá pra entender. Esse cara é um pouco complicadinho mesmo. Mas eu recomendo vocês lerem essa paradinha aqui. APL Cultivation. Não, não é aqui. É uma sala de discussão no Stack Exchange em que o Adam ele explica muito bem. Cadê? Ó, essa aqui é a APL Wiki. Eu vou deixar o link aqui. Eu vou deixar o link na descrição. E aí, esse link, ele vai ter todas as sessões, né, desse APL Cultivations. E um deles é aqui, ó. Esses dois. Um é o encode, o outro é o decode. Eu recomendo ler esses dois. É meio complicadinho, não vou mentir não, mas conforme a gente vai usando, a gente vai entendendo melhor. Eu vou agora fazer só o decode rapidão, o encode rapidão, que vai basicamente encodar o número para binário, no caso. Ué, só um? O que aconteceu? Então, o encode, ele não sabe quantos dígitos você quer. Então você precisa dar o número de dígitos que você quer, assim. Então se você quiser 2 dígitos, e vai indo até tipo, você ter certeza que acabou. Um jeito de fazer isso, eu não me lembro direito, mas você pode fazer, cadê? Eu acho que ele fala aqui em algum lugar. No decode. Cadê? E eu já mostro pra vocês, sem vocês ter que vir aqui, mas eu recomendo vir aqui pra poder dar uma estudada um pouco melhor nesses dois caras. Porque eles são bastante difíceis mesmo. Eu refiz esses vídeos várias vezes, tentando fazer com que não fosse necessário ir pra lá. Decidi que não faz sentido. Então, eu fiz o que deu aqui.
Eu dei um overview desses dois. E aí agora, tem esses dois links. Eu vou deixar todos os links possíveis sobre essas duas funções para vocês lerem aí à vontade, tá? Essas duas funções eu tenho certeza que elas só são de fato entendidas quando você vai usando, quando você identifica oportunidades para usar, e aí você fala, vou usar aqui, ou decode ou encode. E aí você começa, aqui você usa, dá errado, e você fala, vamos lá. Beleza? Então é isso. Me livrei desses dois, finalmente, depois de dias. E aí a gente volta com umas operações um tanto mais fáceis depois. Mas eu vou dar uma pausa nesse glifo por glifo e começar a fazer algumas coisas mais interessantes. No fim das contas é muito chato ficar assim, ai ó, esse glifo é isso, esse glifo é aquilo, lá 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 lá. Então, no fim das contas, a gente vai fazer uma coisa mais legal da próxima vez, tá bom? Então, um beijinho, qualquer coisa comenta aqui. Se você achou essa vídeo horrível, eu não tô feliz com esse vídeo também. Só que eu refiz ele muitas vezes. Então eu preciso lançar. E aí depois eu posso fazer sei lá, uma regravação. Não sei. Então, um beijinho e até mais.